Bem, pessoal, para a gente ganhar tempo, eu já criei aqui o arquivo HTML, tá? class-id.html, já salvei na pasta. E aqui no arquivo CSS eu já comentei tudo que a gente fez na aula anterior, na aula 4, certo? Então daqui para frente a gente vai repetir esse mesmo procedimento para a gente ganhar tempo, certo? Então vamos lá. Ainda se tratando de seletores, é importante lembrar que quando a gente trabalha com CSS, a gente não está limitado apenas ao nome das tags. A gente pode criar os nossos nomes e definir as nossas regras CSS. Para isso, nós temos aqui o seletor class e o seletor id, beleza? Vamos começar pelo class. Então, como eu falei, é muito simples. A gente que determina que nome a gente vai utilizar. Claro que, se eu estou trabalhando com class, esse nome vai ser precedido de um ponto. Então, veja, coloquei um ponto aqui. E vou definir aqui o nome da minha classe. Tá? Vou colocar aqui ó, texto, traço, principal. Certo? Então, vou colocar aqui as minhas propriedades. Vou colocar aqui um color, red, e um text align center. Pronto, criei a minha classe. Beleza? Vou voltar aqui no meu arquivo HTML. E vou criar um parágrafo. Colar esse texto aqui e fechar meu parágrafo. Então, como é que eu faço para atribuir essa classe que eu criei aqui a esse elemento HTML? Fácil demais. Basta declarar o atributo class e no valor a gente colocar o nome da classe, texto principal. Então, basta colocar aqui, ó, texto principal. Beleza? Eu não preciso colocar o ponto aqui não, certo? Até porque o atributo já é class. Então, ele compreende o que for declarado aqui precedido de um ponto vai ser uma classe. Beleza? Então, vamos abrir o navegador, vamos testar, atualizar. E olha só, temos aqui o nosso parágrafo alinhado ao centro e vermelho, certo? Muito simples, né? Então, vamos ver aqui algumas características do class. Bem, eu posso ter outro parágrafo ou outro elemento HTML e posso utilizar essa mesma classe. Posso atribuir aqui a outros elementos HTML uma mesma classe. Beleza? Então, vamos atualizar aqui. E olha só, temos dois parágrafos utilizando as mesmas regras CSS aqui, através da classe texto principal. Beleza? Eu vou criar mais uma classe e chamá-la de fundo principal. Vou colocar aqui um background color, green. Vou colocar aqui um padding de 20 pixels. E vou dar um Ctrl S para salvar. Então, nós temos dois parágrafos utilizando a classe texto principal. E aí eu quero atribuir também essa classe aqui, ó, fundo principal. Como é que eu faço? É muito simples. Eu já tenho aqui o atributo class. Então, logo após esse valor, texto principal, eu posso adicionar aqui um espaço e colocar fundo principal. Dá um Ctrl S para salvar. Vamos atualizar aqui. E olha só, nós temos aqui um elemento HTML utilizando duas classes. Beleza? Certo, então vamos partir para o ID. Ele é precedido de um jogo da velha, de uma tralha. Tá? E nesse caso aqui eu vou colocar conteúdo. E aqui eu vou definir as minhas regras. Né? Eu vou colocar aqui um background color, blue, só para diferenciar mesmo, vou colocar um padding de 20 pixels. Vou colocar um color green, terá a cor do texto. Só isso mesmo. Então, eu criei aqui um ID com o nome conteúdo. Tá? Então, o class é precedido de um ponto e o ID precedido de uma tralha. Beleza? Vamos voltar aqui ao nosso arquivo HTML. E vamos, então, criar um elemento HTML. Vou criar uma div e eu vou atribuir aquele ID a esse elemento com o atributo ID. E aí eu coloco aqui, ó, conteúdo. Fechar esse ID.
tudo certo. Vou colar um texto aqui. E tá pronto. Vou dar um Ctrl S para salvar. E vou atualizar. Então, beleza. Temos aqui 2 parágrafos e uma div, tá? Um fato bem interessante que você não pode esquecer, que o ID ele é único, tá? Você só pode atribuir esse ID a um único elemento na página, diferentemente da classe, que você pode utilizar a mesma classe em vários elementos. Então, no caso do ID, você cria um ID e só pode atribuir esse ID a um elemento HTML, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Isso foi o básico, tá? Do seletor ID e do class. Então, até a